Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso metrô esportivo. São 12 horas e 3 minutos. Você está aqui na TV Metropolitana, canal 23.1, na TV aberta ou ainda 130 na Cabo Telecom. Olha só, começando hoje, nessa quinta-feira, dia 12 de março de 2026, mais um programa Metrô Esportivo. Que ontem teve rodada, né? Quarta-feira teve rodada. E uma rodada que não foi nem um pouquinho boa para o América Futebol Clube. O América foi eliminado da Copa do Brasil ao perder nos pênaltis por Volta Redonda por 5-3. Vamos lá, contar um pouquinho dessa história. Batata está comigo aqui também e vai falar sobre esse jogo, porque o América conseguiu empatar em 0-0, segurou bem o empate. Muito embora o Volta Redonda tenha sido melhor a partida inteira, né? Mas o América segurou. Só que nos pênaltis, adivinha quem perdeu pelo América? É até difícil, né? Mas foi ele mesmo, Souza. Foi ele quem perdeu o pênalti para o América. Aliás, o primeiro pênalti, bateu muito mal e o goleiro pegou. Aquela bola que você dá duas paradinhas antes de chegar nela e o goleiro fica esperando para cair. Foi o que aconteceu. Ricardo Fonseca, você que está comigo nessa quinta-feira, aqui ao meio-dia no nosso metrô esportivo, já começa esse cara perguntando o seguinte: a derrota do América te surpreendeu ou era esperado? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde, amigos da Metropolitana. Pedro Neto, você sabe que tem um metrô esportivo? Você conversa para dormir. Pênalti é fundamento. É chute, precisão. Rapaz, 7 metros, 2,44. O cara errar a uma distância de 12 jardas, aproximadamente 11 metros, é falta de habilidade, meu amigo. O Souza, que é muito o melhor jogador do América, ali eu vi logo que o destino estava contra o América. Meu amigo, você perdeu R$1 milhão. Porque os seus jogadores não tiveram competência de bater pênalti. Aí, Pedro, ninguém aguenta, velho. Agora, Ricardo, eu concordo contigo até demais, até porque eu bato diariamente nessa tecla aqui. Pênalti nunca foi sorte nem azar. Pênalti é competência e incompetência. E Souza, que bate muito bem, diga-se de passagem, bateu muito mal aquele pênalti de ontem, viu, Ricardo? Bateu mal, não bateu mal, não. Ele bateu de forma horrível. Pedro Neto, o pênalti, eu não vou dar aqui a fórmula, mas eu vou dar dicas que você tem que dar. Se você for com uma velocidade, aí tudo pode acontecer. Agora, se você cadenciar essa velocidade, esperar o movimento do goleiro e observar qual é o lado do goleiro, é melhor, porque o goleiro é destro ou é sinistro. Se ele for destro, procura bater, entendeu? No lado contrário. O cara tem função. Tudo isso é fundamental. Agora, como o Souza é requisitado durante todo o jogo, deposito nele todas as esperanças, aí o fator psicológico determina o que vai acontecer. Ricardo, você acredita que esse resultado de ontem, essa desclassificação do América, pode de alguma forma interferir, por exemplo, no restante do campeonato estadual, ou uma coisa não está interligada com a outra? Sobre isso, Pedro, eu vou falar uma coisa que futebol do Rio Grande do Norte, em relação ao hoje, futebol gaúcho, é irmão siamês. Eles não têm mais capacidade de ganhar título nacional, nenhum título de suma importância. O América está igual. Só pode considerar a obtenção, a consideração do título potiguar. Mais nada. Então, velho, esse 1 milhão, com certeza, foi ventilado no planejamento anual do clube. E a falta dele
vai coibir futuras ambições. Vamos lá, Ricardo. Então, esqueçamos essa partida de ontem, né? O América joga no próximo domingo contra o Potiguar de Mossoró. Se o América jogar 10% do que jogou no último sábado, quando venceu por 3-1, o América ganha fácil, porque a equipe do Potiguar deixa muito a desejar. Esse também é o teu pensamento, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Porque, veja bem, o América no campeonato estadual já marcou linhas. Já tem uma curta vitória. Ele sabe os caminhos, sabe a qualidade que o time tem. Embora para nacional seja pouco, mas estadual tá bom demais. Se não houver contratações de jogadores de C e B, pode apostar que os nossos dois times não vão conseguir absolutamente nada na Série D. Complicado. Ricardo, vamos falar um pouquinho do ABC. O ABC joga no domingo. Domingo o ABC vai enfrentar a equipe do QFC. Venceu muito bem a última partida, né? Fez 3-1 no QFC e a direção do ABC resolveu manter essa segunda partida no Arena da Júnior. No meu entendimento, acertadíssima a decisão da direção do ABC. Por quê, Pedro? Porque se o ABC passar para a final, Ricardo, serão 2 jogos no Arena das Dunas. E aí, amigo velho, não tem como você jogar no Frasqueirão para depois de jogar os 2 jogos no Arena das Dunas. Então, o ABC vai ter uma sequência aí de 4 jogos, possivelmente, no Arena das Dunas. E o Frasqueirão não deixa de ser do ABC por causa disso não, né, Ricardo? Pedro, o estádio do ABC, chamado Bomboneiro do Nordeste, ele é muito importante, ele é de suma importância contra um time de qualificação bem maior do ABC. Aí ele ajuda por causa da concepção, onde estão as etapas de propaganda, jogador tem referencial já bem determinado. Mas no campeonato, onde você é superior, você joga uma grama, num estádio, do jeito que é, um dos melhores estádios do Brasil. Cara, é muito melhor. Num campo largo, se você é superior, vai ficar mais evidenciada essa superioridade. Verdade, concordo demais contigo. Agora, Ricardo, o ABC tem 2 desfalques. O volante Edson e o atacante Igor Bahia. São 2, indiscutivelmente, 2 dos principais jogadores da equipe do ABC. Farão falta para esse compromisso contra o QFC, Ricardo? No passado, o Bahia foi o principal artífice do jogo. Lançou, passou, fez tudo. O Santos não sabe que motivo o nosso volante, quer dizer, o volante do ABC, está muito nervosinho. Briga com toda a dividida, fala demais com o juiz, embora tenha a sua qualidade. Vamos fazer falta. Ricardo, torcedor do ABC, o torcedor do América não estão indo a campo. Tivemos 2.400 torcedores no jogo do América contra o Potiguar. Tivemos 2.500 torcedores do ABC na partida contra o QFC. O que falta para o torcedor ir a campo? É futebol? São jogadores, na realidade, de qualidade, Ricardo? Eu preferia esses 2 itens que tu colocaste, mais um item social, né? O custo de vida não está bom. E o principal motivo, o torcedor não é nem piticolito, nem oligopolito, nem aprendeu. Ele está vendo que a qualidade do nosso time está aquém do que deseja. Então, no espetáculo circense, onde o palhaço e os artistas
não tem bom desempenho, com certeza não vai encher, não. Tá, mas você espera o quê? Talvez aí o dobro do público, por exemplo, para o jogo do América no próximo domingo contra o Portugal. O América venceu bem a primeira partida. Aí tem a história do que foi eliminado ontem, né, na Copa do Brasil. Mas podemos esperar o dobro de torcedores, em torno de 5.000? Ou, no teu entendimento, vai se manter essa média aí de 2.500, 3.000 torcedores? Meu velho, a partir que se aproxima o fator decisivo do campeonato, o rumo para o título, não melhorar o público, então o nosso futebol morreu. É incrível, né, Ricardo? Impressionante. No jogo do ABC, você espera um público também melhor ou, no teu entendimento, vai ser mantida esta mesma base aí de aproximadamente 2.500, 3.000 torcedores no máximo? Eu vou no mesmo diapasão. Pelo amor de Deus. Você chegando numa reta final e não precisa do seu time. Do único título que você tem certeza que você pode obter. Você não prestigiar, então tem que fazer um feedback, uma retroalimentação de tudo a respeito do clube. Impressionante. Ricardo, o ABC anunciou mais 2 jogadores. O ABC tem até agora, contratados em 2026, 25 atletas. O ABC recebeu na última segunda-feira a notícia de que a Justiça, mais uma vez, vai atrás do que o ABC deve. Por quê? Porque o ABC está em recuperação judicial, deveria ter apresentado um plano para pagamento dessa recuperação judicial. 1 ano depois, a direção do ABC fez o vídeo de mercador, não apresentou plano algum. E aí a Justiça fez o quê? Voltou a bloquear as rendas do ABC e penhorar os terrenos do estado do ABC. O ABC, será que não vai aprender nunca, Ricardo? Não? É uma área que você conhece. Você é advogado. Você se lembra aquela conversa bonita que a gente viu dos dirigentes do ABC, que seria feito um consórcio, que tudo seria consignado dentro das possibilidades do ABC. Então, pelo visto, era só conversa fiada. Se os mesmos problemas voltam, tempos após tempo. Então, é só fidúcia atrás de fidúcia. Olha, preste bem atenção. Com essa decisão da juíza, a Estela Paiva, a doutora Estela Paiva, o ABC não só se obriga novamente, Ricardo, a pagar os débitos que tem, como todos os novos jogadores que entrarem na justiça contra o ABC, isso já não vai mais para aquela caixinha da recuperação judicial. Isso vai para uma outra caixinha que é aberta e aí o ABC passa a contar prazo para pagar. E aí, Ricardo, em 18 meses, na gestão Eduardo Machado, já são mais de 18 ações trabalhistas da Justiça do Trabalho. Bira Marques, quando então presidente, chegou a ter 292 ações do ABC. Bira pagou 265 ações trabalhistas. Restaram um pouco mais de 25. Ricardo, em 12 meses se chega a mais de 18 ações trabalhistas. Meu irmão, dá para dizer que o torcedor pode dormir tranquilo, Ricardo? Não, isso aí é bad dream, pesadelo, um atrás do outro. Há quanto tempo a gente vem se quadro, né? Como é que a torcida vai ter disposição, vai ter tranquilidade para ir a campo torcer? É impossível você ir no campo sabendo que o time está devendo. A cobrança aumenta. Proporcionalmente aumenta. Porque o cara sabe que o time não está sendo bem gerido, sabe que vai ter possibilidade de investimento no futebol. Que futebol é investimento no futebol. Único e exclusivamente. Não consegue investir
Então, essa situação conflituosa atinge a tudo e a todos. Impressionante. Ricardo, fazer o seguinte, vamos para o repórter, vamos para o nosso comercial. Daqui a 2 minutinhos nós voltamos, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos vários jogos pelo Brasil afora. E o teu time Internacional perdeu mais uma. Não me xingue agora, deixa para me xingar quando voltar. Vamos para o comercial. Hoje todo mundo pode ver. A segurança mudou, está bem melhor que antes. E o resultado está aí. Temos mais policiais e mais viaturas. Saímos de uma tropa encolhida para quase 5.000 novos agentes. Os atrasos deram lugar à valorização profissional, com salários em dias, diários operacionais e promoções. E no interior? Saímos de carros sucateados para veículos modernos e até 4x4, viu? Uma realidade que está na terra, no mar e no ar. Saímos de um helicóptero que não voava para 2, funcionando de vento em polpa. E também temos segurança no mar. Os noticiários não são mais apenas sobre ações criminosas, são sobre operações da polícia contra o crime. Temos o menor índice de violência dos últimos anos. Quer comprovar? Bota aí na busca. Menos violência no RN, ou menos roubos no RN, ou menos homicídios no RN. E veja com os próprios olhos porque a sensação de segurança melhorou. A segurança mudou e o resultado está aí. Governo do Rio Grande do Norte. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. A TV Metropolitano apresenta Romarias e Crenças Potiguares, das peregrinações que atravessam gerações, às festas religiosas que transformam cidades inteiras. A fé do povo potiguar vai além do sagrado. Ela fortalece laços, conta histórias e constrói identidades. Uma produção que revela a história dos municípios, a força da cultura popular e o impacto social e econômico dessas celebrações. Romarias e Crenças Potiguares, um retrato sensível da fé que move romeiros, une comunidades e preserva tradições. Não perca! Em breve na TV Metropolitano. Atenção, garotada, papais e mamães, em cartaz o musical Quem Mente o Nariz Cresce, uma história de Pinóquio numa produção nacional no Teatro Alberto Maranhão, domingo 22 de março às 17 horas. Venha se emocionar e se divertir com a história de Pinóquio no Teatro Alberto Maranhão, domingo 22 de março às 17 horas. Um espetáculo infantil para todas as idades. Ingressos na Simpla. Apoio TV Metropolitano. Muito bem, já estamos de volta. Ricardo, vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos vários jogos, teremos jogos hoje também, mas deixa eu começar pelo Internacional, perdeu mais uma, depois de perder o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, o Gaúcho, o Inter ontem foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Eu imagino que você está sem dormir desde ontem, né, Ricardo? Areia! É aquele time do Flamengo. São fator de ódio da minha vida futebolística. Agora, Pedro Neto, esse time internacional tem feito algumas partidas bem boas. O que eles não têm é um fator decisivo. Eles não sabem fazer gols. É impressionante que esse time internacional perde de gols por partida. Um time sem efetividade não pode querer
ter boa campanha em competição nenhuma. Esse treinador uruguaio, Pesolano, que eu nunca ouvi falar, desse jeito vai durar pouco. É, verdade. Ricardo, em São Paulo, o Corinthians voltou a ser Corinthians. Perdeu dentro de casa para o Coritiba. Te surpreende esse resultado? Quem deve ter ficado surpreso foi o Spike Lee, que prestigiou o jogo com a camisa do Corinthians e tudo. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, é o time mais duvidoso em termos de rendas do futebol brasileiro. Ele volta e meia sofre o resultado dele. Do novo time da Série A, humilde, Coritiba, o Coxa Branca. Eu até gostei, viu? Porque Corinthians e Flamengo, os mais beneficiados do futebol brasileiro, quando perdem, eu acho ótimo. Agora, Ricardo, esse Corinthians, ele é muito inconstante, né? Porque o Corinthians faz uma partida espetacular contra o Palmeiras, chega no jogo seguinte, se engasga com o Novo Horizontino, faz uma grande partida contra o Flamengo, é campeão da Recopa, chega no jogo seguinte, se engasga com a Portuguesa Santista. Isso dá, na realidade, ao torcedor uma desconfiança meramente, digamos assim, mais do que esperada, né? Porque você não sabe qual é o Corinthians que vai a campo, né, Ricardo? Desde que eu me conheço de assistente de futebol, de profissional de futebol, se vai lá pelos começos dos idos 60, a gente sempre viu o Corinthians dessa forma. Você não viu que o Corinthians uma vez passou 20 anos sem ganhar do Santos? Lembra disso? Lembro, claro. Sempre foi assim, velho. Ele alterna partidas fantásticas com vitórias assim, ó, misteriosas. Então, agora eu pergunto para ti, Pedro, como pode o Corinthians pagar para um holandês um salário mensal de 5 milhões, Pedro? Tem muita gente ganhando dinheiro aí, Ricardo. Não é o único jogador que ganha, não. Tem gente que ganha dinheiro. Ninguém paga 5 milhões a um jogador, Ricardo. Mas o cara que quer 5 milhões, por exemplo, tem que resolver tudo que tem jogo. Ou não? É. Com certeza. Não está resolvendo. Pois é. Ricardo, tivemos no Rio de Janeiro o Flamengo vencendo um Cruzeiro por 1-0. Eu assisti essa partida. O Flamengo foi melhor, mas não foi tão superior como todos nós esperamos pela qualidade dos jogadores do Flamengo. Agora, vem aquela pergunta também, Ricardo. E a equipe do Cruzeiro vem decepcionando, Ricardo? É uma boa pergunta. Eu não entendo esse time do Cruzeiro. Pagou milhões pelo Gerson. Tem um dono de supermercado lá, que é multibilionário, e o time não consegue engrenar. Ganhar um Mischa do Campeonato Mineiro não é lá grande coisa. Agora, Pedro Neto, eu como treinador, tem fundamentos que eu perco o sentido, a razão, quando o cara erra. Aquele passe que o jogador do Cruzeiro deu pro Pedro, na entrada da área do Cruzeiro, cara, isso aí é inadmissível. Se o cara é profissional, ele tem uma... Você fala do primeiro gol, né? Do Pedro. Primeiro gol do Flamengo. Porque o último gol do Flamengo foi aos 45 do segundo tempo. É inadmissível. O jogador errar aquilo, cara. O profissional ganha para acertar, não para errar. Ou não? Deveria, né? Deveria. Gostei dessa, deveria. Ricardo, tivemos no Clássico Baiano, nós tivemos 2 jogos na decisão do Campeonato Baiano. E o Bahia foi campeão. E ontem tivemos pela Série A, empate 1-1. Agora chamou a atenção, Ricardo, porque na última partida da decisão,
O grande nome do jogo foi o Jean Lucas, marcando 2 gols. E ontem, novamente, ele voltou a ser o cara que marcou o gol de empate do Bahia. Parece que o Ancelotti está de olho nesse cara, viu, Ricardo? Para uma Copa do Mundo. Você viu quem apitou o jogo? Não. O árbitro do Grenal, o Clay. Sim. Fazia tempos que eu não via um árbitro marcar invasão de pênalti. Esse cara gosta de complicar. Agora, Pedro Neto, sobre o que tu perguntaste, convocação para a seleção brasileira. Rapaz, esse ano, para essa Copa, para mim, é o ano que teremos as maiores convocações misteriosas já vistas pela imprensa esportiva. Eu estou esperando qualquer coisa misteriosa. Esse jogador vai ser um. Ricardo, para finalizar com você, o Irã oficializou a sua desistência da Copa do Mundo. Para mim, nenhuma surpresa. O Irã não tem a menor condição psicológica, seus jogadores, de estarem disputando uma Copa do Mundo, Ricardo. E se fosse em qualquer um outro país do mundo, a FIFA iria substituir esse país por outro. Mas estamos falando dos donos do mundo, dos Estados Unidos da América. E aí a FIFA não vai ter coragem nunca de peitar os Estados Unidos. Então está mantendo a Copa do Mundo para os Estados Unidos, junto com o Canadá e com o México também, né, Ricardo? É impressionante, Pedro Neto. Os Estados Unidos da América mandam em tudo, em todos, em qualquer situação. Isso chega até a nos causar pânico. Agora, Pedro, dizer que no Brasil tem uma célula chinesa na Bahia, em Salvador, aí já é piada, Pedro. Piada mesmo, viu, Ricardo? Piada mesmo. Pô. Você amanhã não estará comigo aqui. Segunda-feira, sim. Mas agora eu fiquei na dúvida se a convocação será pela manhã, na segunda, ou à tarde. Se for pela manhã, dá para você falar na segunda-feira sobre ela. Mas vamos falar logo sobre hoje. Você espera algum nome diferente na convocação do técnico Carlo Ancelotti na segunda-feira? Por exemplo, Pedro, Neymar. Você acredita que Neymar pode ser titular não, pode ser convocado pelo Carlos Ancelotti para esses 2 amistosos, Ricardo? Pedro, aí eu vou fazer uma colocação própria como treinador. Podendo eu estar errado. Mas eu convocaria o Neymar. Embora ele seja mau caráter. Mas eu convocaria pela possibilidade de alterar os esquemas táticos dos adversários do Brasil. Que eles vão se preocupar com o Neymar, por consequência, vai ter mais espaço para outros jogadores do nosso futebol. Agora, hoje em dia, futebol, empresário, dinheiro, todos envolvidos num patamar só. Tudo é possível. Maravilha. Eu convocaria também, já disse isso aqui, se Neymar quisesse, ele seria o melhor jogador do mundo nessa Copa. O problema é que ele não quer. Aí é difícil. Ricardo, grande abraço, muito obrigado. Obrigado também pela semana aqui, 2 vezes conosco. E segunda-feira você vai estar de volta aqui, se Deus quiser. Tá bom, amigo? Pedro Neto, me chame quando você quiser. Você é um dos poucos amigos, reais amigos, que eu fiz dentro da imprensa, dentro do futebol, nas 4 linhas, é você. Então eu sempre estarei à disposição, tua e da TV Metropolitana. Grande abraço. Valeu, Ricardo. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. E eu me sinto na obrigação de chamá-lo, porque André me cobra aqui todo dia. Cadê Ricardo Batata, né? Aí eu não posso faltar com o André, né, amigo? Diga para ele que eu sou gaúcho de Pelotas, não de Pelotas. Yasmin também gosta muito de você, tá mandando seu abraço, viu? Abraço para Yasmin, ela é muito legal.
Valeu, Ricardo. Um abraço, meu amigo. Deixa eu aproveitar e já chamar aqui de cara o nosso amigo Paulo Gurgel. Vem de lá, Paulo. Você acorda cansado, sem energia, mesmo dormindo bem, e não tem uma boa produtividade no trabalho, na escola ou na universidade? Isso pode ser deficiências de vitamina D, vitamina B12, testosterona ou ferro. Aqui no laboratório do Dr. Paulo Gurgel, realizamos esses 4 testes e entregamos no mesmo dia. Cuidar da sua saúde, comece entendendo o que está acontecendo por dentro. Faça seu check-up de vitaminas, da testosterona e do ferro aqui no laboratório do Dr. Paulo Gurgel e agende agora mesmo seus exames. Valeu, Paulo. Deixa eu chamar também o meu amigo Netinho, lá da Academia Mais Saúde. Netinho, grande abraço. Academia Mais Saúde, que fica aí próximo à antiga Praça dos Gringos hoje, Praça de Eventos Cláudio Porpino. Grande abraço, Netinho. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo. A você, ao Javu Silva, a todos que fazem a Academia Mais Saúde. E você que está precisando dar uma malhada, vai lá na Academia Mais Saúde com preços bastante acessíveis, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Todos vocês estiveram conosco até agora. Amanhã, a partir das 12 horas, meio-dia, no caso, estaremos de volta com o nosso Metrô Esportivo. Fiquem agora com o jornal, com o grande Edinaldo. Está aqui daqui a pouquinho. Edinaldo e Júlia, é isso, é? Juliana, quase que eu... Juliana, um abraço, Juliana, muito obrigado. Fiquem agora com a Edinaldo e também com a Juliana, com o nosso Jornal Metropolitano. Até lá, pessoal.